Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo César e caso você não me conheça, e hoje nós iremos estudar o direito de construir, que faz parte ali do direito de vizinhança, que inclusive eu já fiz um artigo, já escrevi um artigo que eu vou deixar aí no primeiro link da descrição, tá bom? Que ele tá bem completo e tá falando de forma bem detalhada sobre o direito de vizinhança, inclusive o direito de construir, tá bom? Então, sem mais enrolação, nós vamos agora pegar o roteiro e ir diretamente para o estudo, beleza? Bom, pessoal, o que é direito de construir? Direito de construir nada mais é do que o direito que o proprietário tem, tá, de fazer modificações, fazer construções, edificações em sua propriedade. Ou seja, ele pode usar e dispor, ele tem essa faculdade de fazer o que quiser, entre aspas, com o seu imóvel. Entre aspas que eu falo porque tem limites, tá? Esses limites são alcançados quando fere a coletividade, a convivência com os vizinhos, por exemplo. Então ele pode sim fazer modificações e edificações, desde que não impeça o bom convívio em coletividade com a vizinhança, tá bom? Então, essa questão de limitações e responsabilidades, ela está presente aqui no artigo 1299 do Código Civil, tá bom? Que diz o seguinte: o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Ou seja, todo proprietário, ele vai reparar ao seu vizinho o dano que determinada construção cause a ele, podendo o vizinho utilizar uma ação de indenização para pedir a reparação desses danos, na qual ele só deve provar o quê? Ele deve provar o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a construção, tá bom? Então ele deve mostrar isso para entrar com essa ação de indenização e pedir o seu ressarcimento. E lembrando, pessoal, que os construtores, os arquitetos, as empresas que fazem parte, né, que prestam esse serviço de construção civil, elas respondem de forma solidária. Todos eles são responsáveis por uma totalidade, tendo em vista que eles são técnicos habilitados para determinada atividade, que no caso é a construção civil, então eles devem sim responder. Um exemplo bem interessante é no caso dos construtores. Caso eles ajam com certa negligência ou imperícia, o proprietário pode fazer o quê? Ele pode pedir uma ação regressiva para o construtor, como eu bem coloquei aqui em vermelho, tá bom? Fazendo o mesmo, no caso o construtor, pagar sozinho por esses danos. Tá certo? Então, no caso do construtor agir por imperícia e negligência, o proprietário ele pode pedir uma ação regressiva. E agora, iniciando de fato as limitações, a gente vai começar com a abertura de janelas, tá? Isso aqui é um assunto bem discutido na doutrina e está presente no artigo 1301 do Código Civil, que diz o seguinte, ó: é defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Essa limitação, ela preserva o quê? Preserva a intimidade da família, porque a casa eu costumo dizer que é um local sagrado, onde você e sua intimidade está preservada ali dentro. Você, a sua família, tá certo? Então, essa abertura de janela a menos de 1,5 m, que é proibido, ela está justamente para proteger essa intimidade das famílias, tá? Mas lembrando que não é proibida aquelas pequenas aberturas para fins de mais iluminação no local, como também mais ventilação. E o proprietário, no período de 1 ano e 1 dia, após a conclusão dessa obra, ele pode exigir que se desfaça essa construção de janela ou sacada, terraço, enfim. E encerrado esse prazo, ele não poderá realizar as edificações que não atendem a esse dispositivo do artigo 1301, tá bom? Que no caso é a abertura de janelas, eirados, terraço a menos de 1,5 m. Então, encerrado esse prazo, ao finalizar a construção, ele não pode realizar essas edificações sem respeitar o dispositivo do artigo 1301 do Código Civil. Muito menos impedir o escoamento ou dificultar o escoamento de água, conforme previsto no artigo 1302. Beleza? Que eu vou deixar aí na descrição para ficar melhor o entendimento e para a gente não se prolongar muito aqui no vídeo. Indo agora para as águas e beirais, essas águas, a questão dessas limitações nas águas está previsto no artigo 1300 do Código Civil e diz o seguinte: o proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. Ou seja, pessoal, as águas provenientes da chuva, elas geralmente são recepcionadas pela propriedade, geralmente por meio de tubulações, alguma coisa do tipo, que geram goteiras, por exemplo, e essas goteiras, elas não podem cair no vizinho, tá? Na propriedade do vizinho. Elas devem recair no território da propriedade. Porque o vizinho, pessoal, ele só é obrigado a receber essas águas quando elas correm de maneira natural. Por exemplo, caso não haja esse recepcionamento através de tubulações ou alguma coisa do tipo que causem goteiras, por exemplo, então ocorre de forma natural. Então, nesse caso, o vizinho ele é obrigado sim a receber essa água que corre de forma natural para sua propriedade. Fora isso, ele não é obrigado a receber essa fonte
fonte de água não natural vinda da chuva, tá bom? Indo agora para as paredes divisórias, tá, pessoal? Elas não são a mesma coisa que muros divisórios, até o nome é diferente, né? Então não é a mesma coisa, mas a diferença ela é bem simples. Esses muros, eles fazem parte somente como se fosse cercar uma edificação que está em construção, digamos assim. É até como eu coloquei aqui, ó, os tapumes, né? É meio que aquelas paredes temporárias que são responsáveis por isolar uma obra que está ocorrendo em determinado local, por exemplo. Aquilo ali são muros divisórios. Já as paredes divisórias são exatamente as paredes propriamente ditas. São as próprias estruturas que são responsáveis pela divisão e constituem um sistema de sustentação. São as paredes responsáveis pela sustentação da casa, da propriedade, enfim, do imóvel, tá bom? Então, aquele que construir primeiro essa parede divisória, ele possui a possibilidade de assentar a parede divisória até meia espessura do terreno contíguo, sem perder o direito de haver meio valor dela se o vizinho a travejar. Ou seja, o primeiro que construir, ele irá fixar tanto a profundidade como fixará também a largura dessa parede, tá certo? Então é basicamente isso que diz essa questão das paredes divisórias, beleza? E o uso de prédio vizinho, tá, pessoal? O uso de prédio vizinho, ele é bem interessante porque em que ponto eu posso usar a propriedade do meu vizinho? E o artigo 1313 do Código Civil diz de forma bem clara quando eu posso utilizar a propriedade do meu vizinho, tá? Então diz o artigo: o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso, tá? É muito importante isso aqui, mediante prévio aviso. Aí vem os dois casos em que pode se utilizar a propriedade do vizinho. Então pode utilizar para dele temporariamente usar, quando dele for indispensável, a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou de muro divisório. E a segunda ocasião é quando apoderar-se de coisas suas, inclusive animais, que aí se encontrem casualmente. Então são essas as duas opções em que você pode utilizar a propriedade do vizinho, claro, mediante prévio aviso, tá bom? Mediante prévio aviso. Você pode usar temporariamente, se for indispensável para uma reparação, uma construção, enfim. Ou então se for para pegar coisas que são de sua propriedade, até animais valem nesse caso. E qual é a limitação? Porque tudo tem limitações. O vizinho, ele pode impor para você. Ele pode, por exemplo, estipular horários. Lembrando que se você causar dano ao imóvel do seu vizinho, ao entrar, pedir permissão, com prévio aviso e tudo, você tem a responsabilidade de fazer essa reparação. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Caso você tenha gostado, inscreva-se no canal, deixe um gostei e compartilhe esse vídeo com algum amigo do direito ou alguma pessoa que está tendo problemas aí em construir. Eu vou deixar na descrição um artigo que eu produzi sobre o direito de vizinhança, tá bom? Tá bem detalhado e bem tranquilo aí para você entender, certo? Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e valeu!